Olá, sou Helder Arce, gerente de auditoria escolar da SEDUC, e estou aqui para passar orientações quanto à utilização das novas funcionalidades do Diário Digital. Funcionalidades essas que foram colocadas em prática a partir do nosso retorno às atividades presenciais, dentro do que nós estamos chamando de modelo de ensino gradual e alternado. Assim, peço a atenção para acompanhar as orientações e a demonstração de utilização dessas novas funcionalidades que farei a seguir. A primeira alteração nessa nova formatação do Diário Digital é justamente em cima do calendário, dos tempos que aparecem aptos para o lançamento de conteúdos, frequências e notas. Observem que a partir de agora, o calendário disponibiliza todos os dias da semana para o lançamento das aulas. E a partir desse momento, a partir do retorno às atividades presenciais, o Diário Digital deixa de enxergar aqueles tempos de aula que foram configurados lá no CIGIAN. Então, no caso aqui do exemplo que eu vou utilizar na nossa demonstração, esse professor, teoricamente, teria tempos de aula só na segunda-feira, mas ele foi para a sala de aula na quarta-feira. Vou simular aqui que ele foi para a sala de aula no dia 16. Por que ele foi para a sala de aula no dia 16, na quarta-feira? Porque na quarta-feira a escola trabalhou exatamente os tempos de aula de segunda-feira. Então, na prática, como é que isso acontece? Se o professor foi para a sala de aula na quarta-feira, dia 16, ele vai selecionar a quarta-feira, dia 16. E aí, qual tempo de aula deverá ser trabalhado? O professor irá selecionar, a partir de agora, o tempo de aula referente à segunda-feira. Se na segunda-feira o tempo de aula dele nessa turma era o terceiro tempo, ele vai selecionar exatamente o terceiro tempo. A outra alteração diz respeito à participação. Agora, o diário permite que o professor faça o registro da frequência da falta do aluno, indicando se aquele registro foi feito de forma presencial, marcando o cheque presencial, ou de forma remota, ok? Na prática, o professor entrou na turma no dia 16 para dar aula para o grupo A. O grupo A, ele é composto pelos alunos de 1 a 15. Então, de 1 a 15, ele atribui a frequência indicando presencial. Volto a repetir que a frequência pode ser presença ou falta. Do número 15 em diante, nós temos aqui o grupo B, é o grupo que está em atividades remotas. Se, nesse momento, o professor já tiver a evidência da participação do aluno no momento remoto, ele vai registrar a frequência dos alunos, indicando que a participação foi atribuída de forma remota. E assim, o professor pode indicar a participação e a frequência tanto do grupo A quanto do grupo B. Se o professor tiver dúvida quanto à participação de um ou mais alunos, o professor não teve acesso ainda à evidência, sabe que o aluno está com alguma dificuldade de conectividade, alguma coisa, não teve acesso à atividade, ele pode também registrar para um ou mais alunos o status sem frequência, para atualizar esse status futuramente. Então, observem que a principal característica dessa formatação do diário é a flexibilidade, visando atender todas as características do modelo gradual e alternado, que indicam participação tanto de forma presencial quanto de forma remota. Ao final do preenchimento, basta que o professor salve e todas essas informações estarão guardadas. Assim, concluímos esse momento de orientação e demonstração das novas funcionalidades do Diário Digital, ressaltando que essa versão é a versão que mais se aproxima da versão que já era de domínio dos professores,
aquela versão que era trabalhada no período pré-pandemia, onde as principais alterações foram feitas no calendário e nos registros de frequência, deixando os módulos de conteúdo e notas sem qualquer alteração em relação àquela versão do período de pré-pandemia. Concluímos assim, colocando à disposição o Departamento de Gestão Escolar, bem como a Gerência de Auditoria Escolar, para maiores esclarecimentos. Até a próxima.